Olá, extraordinários, tudo bem com vocês? E se eu contar para você que talvez, muito provavelmente, em uma porcentagem de cerca de 99,9% de certeza, você não está vivendo a sua realidade tão sonhada em todos os sentidos, porque você não tem se permitido. É hora de invadir o subconsciente e transformar a sua realidade. Quando eu falo desse assunto, que inclusive foi um tema muito forte em um treinamento recente que eu fiz, muito especial por sinal, muita gratidão por ter me permitido e ter me conectado a mais essa informação que hoje eu vou compartilhar com vocês. A princípio parece até algo, nossa, mas como assim me permitir? Eu me permito. Eu tenho consciência do que eu desejo, eu tenho certeza do que eu quero, eu sei quem eu sou. Eu tenho minha razão aí saudável. Eu sei exatamente sobre o que eu estou falando. Eu tenho me aprofundado e me alinhado de maneira excepcional, me dedicado aí. Às vezes até considerando os esforços direcionados no sentido de manifestar e realizar aquilo que você quer. Pode ser na área da saúde, pode ser na área dos relacionamentos, na área financeira, mas existem padrões inconscientes que, quando desaguam no consciente, eles te conectam a comportamentos que você nem faz ideia, são responsáveis pela atração daquilo que tem acontecido na sua vida. Lembrem que eu disse para vocês que todos somos um. Então, essa consideração de todos em montante só existe no formato partícula. Partícula é o que nós vemos, é a materialidade. São vários livros, são várias informações, certo? São vários, mas eles são livros. E todos têm uma coisa em comum, um conteúdo. Todos eles se direcionam para uma mesma coisa, para o desenvolvimento. Então, em forma de partícula, nós vemos livros. Em forma de conteúdo, nós temos um direcionamento, que é o desenvolvimento. É um. Mas a nível de partícula, quando eu estou falando de seres humanos, de todos nós somos um, eu estou falando de onde nós viemos, quem nós somos, o que nós somos, que nós todos somos Deus em ação. Mas ser a extensão do Criador, como eu falo para vocês. Eu conheço como Deus, essa fonte infinita, eu conheço como universo, como fonte criativa. Inconscientemente, alguns dos padrões da permissão são baseados em honra a esta extensão. Como assim? Estou honrando o quê? Estou honrando quem? Na verdade, tudo aquilo que você tem na sua vida manifesto. Eu coloquei uma mensagem no nosso grupo de mentoria lá, o Extraordinariamente, no WhatsApp, que é gratuito esse grupo de mentoria. Nós estamos com centenas de pessoas lá, todos dessa mesma egrégora. Tem tanto relato incrível, gente. Essa semana, vou dar um spoiler para vocês, nós tivemos dois depoimentos incríveis. Uma manifestação de um apartamento e outra foi uma meta batida na empresa, e essa pessoa ela conseguiu um prêmio sonhado com viagens, jantares luxuosos e tudo mais. O que eu quero dizer? Para a realização de um desejo, de um sonho, você tem 3 pilares, que são o CDP. A primeira sigla é capacidade. Você pode ter a formação, você pode ter a informação sobre o seu desejo, você pode ser um especialista da área de algum determinado setor, você tem um diploma, você tem uma influência didática sobre assuntos múltiplos, e isso possivelmente facilita a manifestação do seu sonho, mas você não o tem. Você pode ser o que for. Eu nem vou falar profissões e cargos aqui, porque muitos de vocês podem relacionar o fato de terem uma formação e pensarem, nossa, eu tenho essa formação, realizei isso aqui, mas esse desejo específico eu não realizei. Ou seja, você tem a capacidade, certo? O D do CDP é a disposição. Você tem saúde física, você tem saúde emocional, mental, você entende
compreende sobre o seu desejo, sabe? Está vendo ali, está seguindo rumo a alcançar aquilo. Você analisa, você lê sobre aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e mesmo assim, tendo a disposição, seja intelecto, motora, você não alcança o que você deseja. E se pergunta, se eu tenho capacidade, eu tenho a disposição, e eu não manifesto, é aí que vem a cereja desse bolo, que é a permissão. Não, Michael, então eu tenho tudo. Então eu tenho os três e eu não estou manifestando por quê? Será? Será? A permissão, muitos pensam e relacionam diretamente com eu sei o que eu quero, eu tenho certeza do que eu quero, do que eu sou, eu me permito sim, eu me permito. Eu tenho dinheiro até para comprar, ou eu tenho, vamos pensar assim, a influência que alguém pode facilitar aquilo para mim, mas mesmo assim, não faz. Ah, eu tenho conhecimento, eu tenho os livros que eu estou lendo e eles falam sobre isso. Mesmo assim, não vê uma evolução. Não sente essa evolução. Você sabe por quê? Porque quando nós falamos de permissão, nós não estamos falando de se permitir apenas olhando a fisicalidade, essa matéria. Nós estamos falando de algo inconsciente, emocional, mental, adquirido talvez nos seus relacionamentos familiares, hereditários, ciclos, amigos, meios de convívio. Eu vou dar exemplos aqui. Talvez você, às vezes, tenha o sonho de ter um carro novo, diferente. Só que aí você vai lá e verbaliza, você conta para todo mundo, ou você conta para alguém que você acredita que confia demais, ou para um amigo e tudo mais. Esse amigo fala: "Nossa, que chique, hein? Tá crescendo. Olha como ele tá, já não é mais o mesmo. Que playboy. Nossa, que patricinha." Tô dando exemplos leves. Ah, Michael, mas isso pode influenciar? Hoje, com a consciência talvez adulta e madura, você tenha se esquecido, mas em algum período da sua vida, se for esse o seu caso, principalmente na infância, você talvez adquiriu isso como um padrão de pensamento limitante. E para honrar o fato de que você não é uma patricinha, de que você não é um Mauricinho, ou de que você não vai se sentir confortável se tiver lá na infância, ou talvez até na vida adulta, para honrar o meio, o grupo, a família, para não ser o primeiro a ficar milionário, o primeiro a mudar de país, o primeiro a fazer uma transição de carreira, o primeiro a fazer uma universidade. Você inconscientemente não se permite, mesmo que você diga isso consciente. E como é que eu faço para mudar isso, Michael? Você já começou mudando. A partir desse momento, eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram uma virada de chave. Será que eu tenho me permitido acessar o extraordinário que eu tanto desejo? Será que tudo que eu tenho falado sobre determinada coisa, que eu tenho entregue para as pessoas que eu acho de confiança, na verdade, ao invés de ser uma ideia clara de que eu estou compartilhando, achando que as pessoas vão se sentirem felizes, que elas se sentirão felizes, eu estou buscando uma permissão, uma autorização para crescer, para expandir e despontar? Com certeza sim. Isso com certeza é real. Não, Michael, mas eu sempre compartilhei e tem tantas coisas que deram certo na minha vida. Eu sempre contei tudo para familiares, para amigos. Eu tenho uma gama de pessoas de confiança e essas pessoas, nossa, jamais fariam isso comigo. Inconscientemente, sim, fariam. Porque quando nós estamos falando de permissão, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, nós estamos falando de coisas que, para que sejam acessadas, apenas o portador da mente, dessa partícula física, dentro de uma questão muito conhecida que é o livre-arbítrio, pode fazer essa análise. Então você não pode garantir pelo seu próximo
aquela confiança que você tem em si mesmo. Você entrega o seu sonho na mão do seu semelhante e isso não é nenhuma seguridade que ele vai se manifestar porque você acredita que pode confiar. Voltando para este pilar extremamente importante da permissão, sim, muitas das vezes em honra aos nossos laços familiares ancestrais. Por exemplo, às vezes você é de uma família de metalúrgicos. Então, seu avô foi metalúrgico, seu pai foi metalúrgico, sua mãe foi alguém que trabalhou numa empresa de metalurgia e você foi para metalúrgica. Aí você se pergunta, você gosta da área de metalúrgica? Não sei. O não sei não é nem o meio do caminho, ele é praticamente um não. Porque ou você gosta ou você não gosta. O não sei já não é gostar. Vocês me compreendem? Então por que você está fazendo isso? Ah, porque dá dinheiro. Mas quem te falou que é só isso que dá dinheiro? Ah, porque eu vi meu pai, meus tios, minha família sempre falaram sobre isso. Estou dando um exemplo, tá? O primeiro passo que você tem que fazer é bico fechado. Sem bico fechado. Começa a se analisar, começa a pensar. Por que é que até hoje você está fazendo aquilo que você não gosta? Ou por que é que até hoje você não fez aquela mudança que você tanto quer? Ou por que é que até hoje você permanece onde está tendo oportunidade de mudar em qualquer sentido? Existem casos mais profundos em que as pessoas passam por desafios na saúde simplesmente por honrar padrões. É verdade. As pessoas às vezes estão em estados que você fala, Michael, não. Como assim você vai falar que a pessoa passa por um estado de saúde porque ela, ela não se permite ter saúde? Pois é, porque talvez quando ela está num estado de saúde mais delicado, é o momento em que ela tem atenção, em que ela tem amor externo. Mas quando ela desperta e ela percebe que a fonte de amor já está dentro dela, porque Deus envia sempre um fluxo de bem-estar incessante, constante na nossa direção, é assim que você se sente iluminado de dentro para fora. Porque você só pode ter de volta, você só pode entregar, você só pode receber nas relações, nas observações, aquilo que você já é. Então, para que você receba amor, no caso, você tem que ser amor, transbordar amor, porque todos que estão nessa mesma linguagem se alinharão energeticamente a você. Lembra? Nós somos um, e é assim que você atrai aquilo que você deseja. E se permitir, se é uma coisa inconsciente, Michael, e no consciente eu tenho um comportamento que eu fico honrando aos padrões, como é que eu mudo isso? Uma das dicas que eu posso dar para vocês é nesse silenciar, parar de contar para as pessoas, parar de contar para todo mundo os seus desejos e os seus sonhos, é você meditar. Eu vou fazer um vídeo aqui mais específico sobre isso, mas o que é meditar? É sentar em silêncio, começar a se analisar. Comece a pensar aí, dentro de você, quais são as escolhas que você tem realmente feito por você mesmo. O que você faz hoje você ama? Onde você está hoje? Você está no lugar que você ama? Os ciclos em que você está inserido, eles fazem bem, auxiliando na construção intelecto-comportamental em busca daquilo que você deseja? Comece a se perguntar o que é que você tem se permitido aqui na fiscalidade. Os resultados que têm acontecido, eles são pertinentes a esta permissão que você tem se dado, que pode ser de prosperar ou de se manter na escassez. Isso é muito sério. Porque como eu disse para vocês que o universo ele é um fluxo constante de bem-estar, esse fluxo vive tentando te alcançar, entrar em você, entrar na sua vida, tocar as suas coisas e fazer com que elas prosperem e floresçam, sendo a prosperidade, esse florescimento, o que quer que vocês entendam como sendo, perceba se você não tem impedido com esse escudo da autossabotagem a chegada desse carro, a chegada dessa casa. Isso é muito importante, extremamente importante. Outra ferramenta que pode ajudá-los é o Ho'oponopono extraordinário que já está no nosso canal.
Canal Extraordinariamente é o Ho'oponopono, que todos os dias eu aconselho que vocês façam todos os dias, pela manhã, à noite, mas preferencialmente eu gosto pela manhã. Eu não saio de casa sem fazer. E o Cleiton já deixa no carro e para todo lugar que nós estamos indo é Ho'oponopono sem parar. Primeiro para você com o seu nome. Faça, tem um vídeo, faça acompanhando o vídeo. Se você não tem o Japamala com as 108 contas, passa pelo vídeo que tem as 108 repetições. Por que eu falo das 108 repetições? Porque foi como deu certo para mim. Eu preciso fazer 108 vezes para tudo? Não. Mas no momento que você tá aí, talvez com um sentimento que você não quer, por que não fazer por esse sentimento? Vamos dar a ideia de medo, sentimento do medo. Você vai lá e fala: medo, extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo extraordinário, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Quando a gente fala a palavra extraordinário, a gente embaraça, emaranha esse sentimento nessa teia poderosa do que é superior. E dizendo: sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo, você dissolve esse sentimento. Faça quantas vezes você sentir necessário até que você não sinta mais o medo naquela situação, naquele dia, naquele momento. Só que eu indico que para você, com o seu nome, faça assim as 108 repetições. É outra ferramenta que vai te auxiliar na expansão da consciência e você começar a compreender se você tem se permitido, sim, seguir, prosperar, expandir ou não. Está honrando padrões e tendo uma vida que, na verdade, não era o que está nos seus planos e você percebeu isso agora. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Eu quis muito trazer essa temática, porque como nós passamos por um treinamento muito especial nesse final de semana, eu queria compartilhar com vocês. Isso é bem leve perto de todo o montante expressivo do conteúdo sobre permissão, sobre os pilares, sobre o avanço, sobre a transformação de vida. Mas eu convido vocês também para estarem no grupo Extraordinariamente no WhatsApp, no qual nós compartilhamos todos os dias repetições, mantras e ensinamentos. Tem muito conteúdo bacana lá. Acesse o nosso canal, faça o Ho'oponopono extraordinário com o vídeo que está aqui e compartilhe esse vídeo se fez sentido para você com pessoas que você diz o seguinte: nossa, que bacana, será que a pessoa tal que eu gosto, que é especial, sabe sobre a permissão? Isso não é um vídeo para jogar na cara de ninguém, nada, certo? Compartilhe o que te fizer se sentir em amor, em paz. Esse vídeo você pode compartilhar. Os seus desejos e sonhos, deixe que eles apareçam por si só. Essa partícula que as pessoas vejam e te procurem, te perguntem: nossa, como você fez? Aí você vai falar: eu me alinhei, eu me permiti, porque eu sou extraordinário e nasci para viver uma vida extraordinária. Gratidão, gratidão, gratidão.